Então, beleza. Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, ou seja, qualquer horário que você estiver assistindo este vídeo. Meu nome é Matheus e esse é o segundo episódio do No Final, o que Fica. O primeiro episódio eu fiz ele com o meu pai, e esse programa, esse quadro aqui que eu estou fazendo, ele consiste basicamente em aprender algumas coisas através da interlocução, através de diálogos, né? Eu dialogo com diversas pessoas, mas na maior parte das vezes a gente não tem esse estado presente de diálogo em que a gente extrai alguma coisa no final. E para o episódio de hoje, é um episódio especial aí, eu estou chamando um grande amigo meu para conversar hoje, eu acho que o papo vai ser muito massa. Vou puxá-lo aqui. E aí, Tiagão, beleza? E aí, Matheus, Então, tudo certo? tudo certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo teu tempo, que eu sei que o tempo tá corrido ultimamente. E, pô, pra gente ter um ponto de partida, assim, eu gosto de descrever o Thiago, né, nesse tempo que a gente tem de amizade aí, que é um tempinho já, faz alguns anos, estreitou de poucos anos pra cá, mas faz muito tempo que a gente se conhece. Eu gosto de descrever o Thiago como um cara que tá envolvido, ele até ele mesmo disse que ele tá envolvido em diversas coisas e faz vários projetos. Então, Thiago, se você quiser inicialmente fazer uma breve apresentação para a gente ter um ponto de partida aí de quem é você, o que você gosta de fazer, e já deixando a primeira pergunta, que eu acredito que ela vai ser clássica aqui desse quadro, que é o que te inquieta, te motiva, assim, o que te tira do zero, o que você gosta de fazer e por quê? Maravilha. Primeiro, eu agradeço o convite, Matheus. Sempre é bom conversar com você e fiquei bem feliz aí com o projeto agora que você, né, montou para poder conversar, né, de uma forma aí para ficar para a posteridade, para a gente poder aprender junto. Bom, resumindo um pouco, eu acho, né, sou o Thiago de Andrade, namorado da Elô, filho do Gilmar da Rita, irmão da Thalita, e realmente participo em muitas coisas, sempre fui muito ativo, né, em vários projetos, e eu acho que isso faz parte já da pergunta que você falou, né, da minha inquietação, talvez, com as coisas que me são propostas, né. Sou músico há um bom tempo, né, baterista, que talvez não é tão músico assim. Eu sou designer de formação, né, hoje trabalho na área de marketing, mas já fiz de tudo também na vida, empreendi, empreendo ainda, tem várias outras parcerias de projetos profissionais também. E essa pergunta, talvez para a gente começar, né, o que me inquieta, eu acho que, eu não quero ser meio generalista, né, mas muita coisa me inquieta no sentido de percepção, assim, sabe? Então, eu olho muito para o mundo, sou muito observador, e as coisas, assim, sempre me trazem algo que me provoca, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre está buscando meio que achar soluções para as coisas. Então, tanto que eu falo, o que eu gosto de fazer? Resolver problemas, né? Eu acho que é o que eu sei fazer. Não sei se eu faço bem, mas é o que eu sei fazer. Ou o que eu mais fiz. Então, quando eu olho para o mundo assim, eu fico olhando essas questões, né, observando, e as coisas me inquietam no sentido de, cara, como é que eu posso melhorar isso, né? Ou como é que isso pode trazer algo melhor ou algo bom. E sempre com um olhar, né, um olhar que é que obviamente, né, ele é cristão, né? Então a minha formação também desde né, da barriga da minha mãe, e que ela foi se aprofundando durante os anos. Então é esse olhar um pouco para o alto, junto com a parte muito prática e pragmática. Então eu tento juntar esses dois mundos, né, dentro daquilo que é possível, trazendo, né, criatividade, trazendo vários pontos aí de conexão para poder chegar em soluções diferentes. E, sobretudo, no serviço, assim, servir, eu acho que é uma das coisas que eu faço muito, porque é algo que significa muito para mim, né? É algo que eu me reconheço fazendo, me sinto bem fazendo, então sempre estou fazendo isso.
talvez seja mais ou menos por esse caminho aí na parte da inquietação, mas se eu fosse listar aqui, acho que ia ser bastante coisa. Pô, cara, é interessante você falar assim, porque na conversa anterior, né, eu vou deixar linkado também o vídeo do primeiro episódio para quem não viu, né, que eu conversei com meu pai e tal. A gente via uma coisa muito destoante das características, assim, de tipo, eu sou um cara mais pro lado analítico da coisa também, né, que nem observar o mundo, essa característica eu acho que ela é bem similar, assim, na gente, e a questão de resolver problema também, né, minha profissão exige muito disso também. E aí você vê que o que tinha de destoante nessa questão mais, tipo, só não tanto voltado à observação, né, que é uma característica que meu pai tem, mas é mais assim direto ao ponto, a gente tende a deliberar um pouco mais sobre as coisas, né? E eu acho que isso tem uma similaridade muito grande, eu acho que eu me vejo muito nisso também. Então é legal, tipo, numa conversa anterior, eu pegar uma pessoa que ela é um pouco menos assim, mas tem as suas características ali, os seus prós e contras, né? E agora vir para um contexto em que é um pouco diferente, tem meio que dessa pegada também de observar o mundo e, de certa forma ali, né, pegar prova também o ponto desse quadro aqui que eu estou criando, que é fazer essa observação é quase que uma escola meta-analítica de diálogos, né, em que você os diálogos por aqui, em si só, né, aqui eles tendem a ser mais analíticos, de certa forma, então a gente cria um espaço em que a gente estrutura melhor a forma com que a gente conversa para tentar obter respostas de perguntas que me inquietam, de certa forma. E em cima disso, na posteridade, eu consigo meta-analisar as coisas que foram analisadas aqui dentro. Então, essa ideia da observação, eu me vejo muito nisso. Inclusive, essa é uma das motivações que eu tenho aqui para esse quadro, né? Que é pegar os outputs das conversas e transformar em outros inputs para que isso seja transformado em alguma outra coisa, né? E que isso alcance alguém. Tanto que o objetivo principal aqui é justamente, se tiver um espectador que não seja eu, tá ótimo, mas a ideia é que, em essência, né, se eu conseguir resgatar o que está aqui, tirar algum tipo de aprendizado, né, no final ficar alguma coisa, que é justamente o nome do quadro, para mim já está super valendo, assim, né. E além disso, né, tem as outras características que são meio que super similares, né, tipo música, né, gosto de tocar guitarra, quem não sabe, então a gente tem essa pegada meio, né, musical que eu acredito, né, eu tenho, na verdade, é um fato que isso muda muito a formação da pessoa, né, como ser humano mesmo. Eu acho que estar envolvido com música muda bastante essa questão da percepção de mundo, né, as lentes com a qual a gente enxerga o mundo. E também eu acho que o senso de humor é muito parecido também, né? A gente troca uns memes aí que, pelo amor de Deus, cara. A gente seria preso se as pessoas vissem brincadeira. Não seria, não. Mas, cara, que massa, assim, eu tô muito feliz de te receber aqui. E eu acho que pra gente seguir assim, existe aquilo que inquieta, que é o que nos tira do zero, ou seja, faz com que a gente gere algum tipo de movimento, alguma coisa para fazer as coisas da vida, né? E existem coisas que também nos freiam, né? Que, de certa forma, manejam essa inquietação, né? Que a gente tem. Então, a gente acelera, né? Mete marcha por conta das coisas que nos inquietam. E em algum momento a gente vai, de certa forma, frear ou manejar isso para que, né? Para que a gente, né? É o famoso, né? Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. O descanso faz parte da obra também, né? E dentro disso, o que te acalma, assim, né? Não necessariamente em atividades, mas o que faz com que você maneje essa inquietação? Porque uma característica que é muito parecida também entre a gente é que a gente começa a fazer várias coisas, a gente meio que às vezes não sabe dizer não, né? E isso acaba entrando numa onda em que a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? A gente está sempre indo em alguma direção. Como que tu faz assim para frear? Se você encontrou alguma medida para isso ou se você ainda não encontrou, eu queria ouvir um pouco de ti assim, como que tu enxerga isso, essa questão da inquietação e em contrapartida a calmaria, né? Eu acho que são dois lados interessantes assim de se analisar. Cara, isso é muito interessante mesmo, porque eu acho que muita coisa a gente acaba aprendendo assim muito no erro e acerto, né? E muito também na maturidade, né? Então,
vai passando a idade, assim, a gente começa a ter outros pontos de vista que as coisas, que às vezes é aquele negócio, né? A gente olha nossos pais dando aqueles conselhos e não entende, mas agora a coisa começa a fazer sentido, né? Então, eu tive que aprender a duras penas aí, né? Sempre fiz muita coisa, sempre tive com 1000 projetos. Eu lembro que antigamente até contabilizava, assim, daí, tipo, sempre estava na média de 18 projetos, assim, em paralelo. Aí desses 18, sempre mais da metade eu classificava, né, entre dependem exclusivamente de mim, não depende mais ou menos ali, né, tipo, vai talvez sem mim, não depende de mim, né. E sempre, tipo, mais da metade, né, normalmente mais de 10 projetos dependiam diretamente de mim, para o negócio acontecer. E sempre foi assim, então, isso também vem muito de família, né? Meu pai é assim, enfim. Então, a gente acaba se espelhando um pouco e acha aquilo normal até um certo ponto. E tudo bem, né? Às vezes para as outras pessoas é algo que é diferente e tal, mas que eu tive que aprender a dosar durante os anos, entendendo também, né? Que a gente tem, né, um limite, que a gente tem um corpo ali que precisa, né, de descanso, que a gente tem aquela necessidade de fazer as coisas, mas também tem necessidade de pensar sobre aquilo que você fez, então não sair do automático, né, que é algo que é muito fácil você entrar, como você falou ali até. Então eu tive 2 burnouts já, então isso já significou muito assim para mim. Isso que nesses burnouts eu sempre ouvi da minha mãe assim, tipo, se você não parar, teu corpo para por você. É um lema que eu escuto acho que desde os 13 anos de idade. E mesmo tendo esse, né, isso assim em mim, querendo não queira, e eu não era um negócio que eu passava pelo ouvido e saía pelo outro, eu realmente absorvi isso e lembrava, vira e mexe disso. Ainda assim, né, tive essas questões. E eu tive que daí aprender um pouco em como, né, aproveitar talvez as coisas, encaixá-las elas na minha vida, para que elas fossem também esse escape, né, vamos dizer assim. E um dos escapes, né, que também era um dos projetos, era a música, né? Então, você bem sabe, né, eu sempre tive banda e tudo mais, e era uma coisa de um propósito de vida mesmo, assim. Eu levava muito a sério, às vezes até demais. E mas ao mesmo tempo aquilo lá era tipo meu escape, assim, era algo que eu fazia e, né, eu me sentia muito bem fazendo. Eu tive episódios assim muito que tem coisas que marcam a gente, né, assim, que são às vezes bobas, mas para mim assim marcou muito. Eu lembro um dia que eu tava com muita enxaqueca. E a gente sempre ensaiava tipo 11 horas da noite, assim. Negócio de maluco, né? Ensaiava das 11 às 2 uma terça-feira, uma quarta-feira, e isso era o padrão. E depois a gente ia caçar comida, cachorro-quente na rua. E eu lembro que eu tava com muita enxaqueca, e a gente tinha ensaio, e eu era muito rígido, assim, com os ensaios, né? Tipo, tem que fazer e tal, a gente tem que manter. Sempre me cobrei muito pela excelência, então, e cobrava também os meninos, né, disso. Então, eu não gostava de faltar. E daí, nesse dia, eu lembro que eu fui. Nossa, eu tava muito ruim. E daí até os meninos falaram, não, mas você tem certeza e tal, você tá mal? Eu falei, não, vamos lá. Eu lembro, e foi muito mágico, assim, especial, porque chegou no final do ensaio, eu tava sem enxaqueca. E eu tava tocando bateria alto, tipo, tudo ao contrário, né, do que deveria ser. Tocando rock ali, pesado e tal, e, né, descendo a mão. E chegou no final, eu tava melhor do que eu entrei, né? Então ali eu, tipo, olhei e falei, meu Deus, a música realmente é algo que faz a diferença para mim. E é algo que eu, né, preciso manter e tal, ou é algo que nunca saiu da minha vida, né, mas é algo que significou muito e também nessa parte que daí eu entro aqui talvez num tema que eu aprendi também depois de duras penas, que se chama autorregulação, né? Então eu aprendi que eu precisava me autorregular. Isso nunca foi algo claro, assim, tô falando aqui esse termo, né? E eu tive que ir aprendendo, mas eu sempre, que é aquele negócio, né? A gente vai se adaptando e o corpo e a mente, eles são inteligentes, eles vão te colocando nos lugares, né?
Então, eu meio que sempre fiz essa autorregulação sem querer, vamos dizer assim, sem pensar muito, num nível de consciência não tão grande que nem eu tenho hoje, né? Então, não sabia que era uma autorregulação, mas eu fazia isso de certa forma. Então, isso fazia muito eu equilibrar os pratos, né? E ter ali momentos de que eu conseguia, né, espairecer, que eu conseguia ali entender nos momentos eventualmente de lazer ou até de descanso, que eu tentava ponderar. Mas normalmente também era meio que uma autorregulação ativa, né? Então, normalmente fazendo alguma coisa. Tipo, era raro eu pegar, não, tinha, né? Acontecia de eu pegar, não, tô muito cansado, vou dormir aqui e tal, mas normalmente era alguma coisa nesse sentido. Então, de tipo, se eu fosse, sei lá, sair, né, ter um show da banda, eu ficava mais regulado do que qualquer outra coisa. Porque era algo que eu gostava muito e me fazia muito bem. Então, isso a gente foi acontecendo, assim, eu fui aprendendo, né, como trabalhar isso em mim. E também percebendo como é que eram as minhas reações, né, principalmente depois do burnout, né, que eu, opa, peraí, calma lá, que eu achei, meio que aquele negócio, eu acho que eu aguento mais um pouquinho, né, você vai testando o limite até a hora, qual que é o limite, né, você vai até a barreira. Então, quando eu passei a barreira, eu falei, opa, então aqui já é um limite. Então isso já me ajudou muito, né? Me deu grandes alertas assim para quando eu percebia que eu estava saindo um pouco do eixo e aquilo estava me trazendo, né, um caminho ali que poderia dar problema, né? Dar mais um burnout ou eu poderia ficar doente mesmo e tudo mais. Então, tudo isso foi muito no aprendizado, assim, no erro e acerto, mas que eu não vou falar que eu tenho a medida, mas eu acho que agora pelo menos eu me conheço melhor. Eu acho que é isso também, muito assim de um caminho de autoconhecimento muito profundo que eu fiz durante todos esses anos da mesma forma que eu observava o mundo, né, como eu falei no começo, eu observava muito a mim mesmo, assim, e o que eu fazia e como é que eu reagia. Então eu sempre tive um trabalho muito grande de me perceber, assim, sabe? Para poder conseguir ir me regulando e me ajustando. E ainda assim não cheguei lá, mas assim, já tive altos e baixos, né? Mas eu acho que agora pelo menos é mais controlado, assim. Cara, perfeito. Eu acho que isso aí até reiterou algumas coisas que eu andei estudando. E se veja, né? Tô, desses dois episódios, né? Eu tô escutando pessoas que têm mais experiência de vida do que eu, obviamente, né? Pela né, diferença de tempo, né? De vivência mesmo e de coisas que foram vividas. E é interessante eu pegar essa não medida, porque de certa forma a medida seria a percepção, né? Pô, tô passando da linha, tenho que dar uma regulada, então a medida pode ser isso, é uma forma de se medir também. Isso aí reitera algumas coisas que, por exemplo, o que tu aprendeu pela dor, eu meio que tô aprendendo pelo amor com esse episódio aqui, porque isso me lembra muito um episódio que eu assisti do Pedro Calabres, lá do Neurovox, que ele é neurocientista, né, super conhecido e tal. E ele fala dos dois estados da mente, né? Que você tem o estado ativo, que é memória de trabalho, ali, teu córtex pré-frontal full focado em alguma atividade. E você tem o modo difuso, né? Que é o modo em que o teu cérebro ele tá fazendo sinapses, ele tá ativo ainda, mas ele não tá necessariamente focado em uma determinada tarefa, né? Ele tá, né? Você meio que larga o teu cérebro ali de certa forma para que ele meio que consolide memórias e tal. É por isso que eles dizem que, pô, sono é muito importante. Tu sair um pouco da tarefa que tu tá fazendo, né? E quem nunca, né? Tipo, tava ali patinando numa tarefa, o cara vai lá, sai dali, vai tomar banho e pá, tive uma ideia de como resolver esse problema. Ou sai andar na rua e pá, tive uma ideia de como resolver um problema que eu tô, sei lá, tô o dia inteiro focado nisso aqui, não consegui resolver, ou até semanas, né? Dependendo do. A gente que é muito resolvedor de problema, a gente resolve problemas de negócio, problemas às vezes que são mais técnicos, assim. Tem muito essa pegada. Isso remete um pouco até a Cal Newport também, né? Que tem aquele livro dele que é o Trabalho Focado, né? Ele fala que se tu faz o deep work, isso meio que vem sendo reforçado por diversos estudos de diversas áreas, né? Então, tu pega, por exemplo, a questão do aprendizado, né? Não só resolver problemas, mas qualquer atividade que a gente vai fazer, né? Repetição espaçada, né? Então, realmente, tu vai focar ali no que você precisa fazer e ter esses espaços em que você fica mais difuso, né? E aí tem formas, né, de fazer isso, seja no exercício físico, no nosso caso a música é muito presente, né? Tanto que isso
de certa forma, hoje é automático, mas antes eu racionalizava assim, não, eu tenho que pegar a guitarra para praticar um pouco. E é por isso que ela fica acessível aqui, né? Tipo, fica logo atrás de mim. Às vezes com ela desligada, mesmo eu tô no meio do dia ali, eu gosto muito de fazer umas sessões de Pomodoro, assim, de trabalho, né? Que eu coloco ali um espaço de, sei lá, 1 hora, trabalhar focado ali, resolvendo o problema e tal, coisas, né, que eu tenho que ficar bastante focado. E aí, às vezes, quando eu fico difuso, eu pego a guitarra desligada mesmo ali e fico, tipo, fazendo algum exercício ou qualquer coisa que me tire, assim, às vezes, daquele estado mental que é 100% focado, né? Porque isso custa caro pra gente, né? O foco, ele tem um custo energético muito alto, assim. E é massa ver isso porque você pega da experiência várias coisas que, né? Existem múltiplos estudos que mostram que isso é importante, né? Você ter esse espaço em que você se coloca numa posição que pode ser ativa, né? Então, tocar guitarra é uma coisa meio que ativa, porque eu tô ali, né, estudando uma escala ou aprendendo a tocar alguma música, alguma coisa. Então, de certa forma, o teu cérebro, ele tá ali ativo. Na verdade, nem tem como desativar o cérebro, né? Ele tá sempre ativo, até quando você tá dormindo. Ele faz ali o garbage collecting, né? Ele vai tirar o lixo ali do cérebro e tu vai, no outro dia, acordar, né? Pronto para consolidar novas memórias e tal, né? Ele vai criar vias diferentes. Mas tudo isso meio que aponta para a mesma coisa, né? Que é a questão de você alternar entre esses dois estados ali com o objetivo de manter ali uma saúde, né? E você vê isso meio que em tudo na natureza, né? Meio louco, tipo, é quase, pô, para o cara crescer na academia, né? Ele tem que ir na academia, ele vai lá puxar ferro, né? Numa determinada carga, ele vai descansar por um determinado tempo, vai, né? Se alimentar ali e tudo mais, e é uma repetição espaçada, é uma construção, né? E isso é muito interessante de ver, porque o mundo ele tenta puxar a gente hoje em dia, né? Na mão contrária de como a natureza realmente funciona, né? Que é tipo as coisas têm o seu tempo, né? Para serem construídas assim. Total. E eu acho que tem muito a ver assim com isso, né? E eu vejo que a gente meio que é bombardeado com informações, de certa forma, hoje em dia, que se a gente não se policiar, né, se não tiver a autorregulação que você falou, tipo, pô, se eu não sair correr, ou se eu não. Você vê que você começa automaticamente a ser puxado, né? Porque a gente é muito limitado. A gente acha que está racionalizando, mas a gente é profundamente irracional, né? E a gente, se a gente não se cuidar, né? Se não tiver ali o orar e vigiar, e o cara acaba caindo num ciclo vicioso em que ele vai só, digamos assim, ficando cada vez mais desfuncional na vida dele, né? Sim. Então, eu queria até ouvir um pouco da tua percepção em relação a isso, né? Que, tipo, a gente é meio que puxado na contramão e tem esses estados mentais, assim. Tipo, eu imagino que você aprendeu muito disso na prática, né? Eu também estou praticando muito dessas coisas, mas de certa forma eu estou tendo o privilégio de absorver essas coisas, né? Antes, né? Sem precisar necessariamente passar tanto tempo sem conhecer essas coisas, né? Aproveitando essas informações que me são apresentadas para aprender com isso. Mas eu sinto também, né? E é aqui que entra o ponto que eu queria ver a tua percepção, é que hoje em dia, e principalmente no futuro, vai ser cada vez mais difícil conseguir ter essa percepção de autorregulação, de consciência mesmo sobre as coisas, porque a gente tem cada vez mais informação. Então, assim, o acesso ficou mais facilitado, ou seja, a gente nunca foi tão fácil acessar informações, mas em contrapartida, as informações nunca tiveram tanto ruído, né? Então, tu meio que não sabe aonde absorver a informação certa da forma correta, porque meio que tem muito ruído. Eu ainda me vejo num limbo que teve ali um privilégio, porque eu acabei pegando uma era que estava meio que fazendo essa virada de chave, né? Então, quando eu era criança, né, já existia computador, já existia internet, obviamente, mas estava naquela transição, né? Tinha o Orkut, o smartphone ainda não era uma realidade assim presente, especialmente aqui no Brasil. Então eu tive muito dessa transição em que a fonte de informação ali, de certa forma, meio bibliográfica da coisa, eu ainda tenho um norte que hoje em dia me facilita onde buscar, onde saber que é confiável ou não é, né? Até pela experiência que me foi apresentada e tal. Mas isso me preocupa em novas gerações. E você que pegou um range maior desse tempo, assim, né? Eu imagino que tenha levado mais tempo para você aprender, né? Essas coisas. No entanto,
como você levou esse tempo, né, teve a experiência de vida, esses conhecimentos eles se consolidaram melhor, né? Então, nada, né, a vida é uma grande professora, né? A gente aprende muito mais vivenciando de fato do que só absorvendo, apesar de que é possível aprender por outras vias, né? Como Sim. que você enxerga isso, assim, o futuro? Eu assim, para ser bem honesto, a gente até flertou com isso, né? Eu e meu pai na última conversa, mas eu sinto que é muito incerto, não tem como saber, né? Tipo, o que, que vai ser da gente com esses bombardeios de informação que tem. A gente tem esperança, né, de que as coisas, né, o mundo ele se tornou melhor para se viver, obviamente, então as coisas em alguns aspectos melhoraram, mas em outros, principalmente nessa questão da informação, assim, me preocupa muito, assim, para que caminho a gente está indo, até numa questão meio cultural, cognitiva, psicológica mesmo, e eu queria entender um pouco de ti, assim, como que tu enxerga isso, o que você acha, assim, do futuro em relação a isso. Cara, então, como você falou ali, eu peguei a mudança ali, né, a parte ali do, do real para o digital, vamos falar assim, né? E essa transição até não foi difícil, assim, fazer ela, porque ela foi meio lenta no começo, né? E eu acho que isso também faz muita diferença. Então agora está muito rápido, né? Perto do que foi. Então, né, o que a humanidade cresceu, né, nesses últimos 10 anos perto né, do restante, assim, é absurdo. Então, eu sempre fazia uma comparação, que eu não sei porque eu lembrei agora, mas que eu ficava olhando, assim, tipo, pro meu avô, cara. Eu ficava de cara, né? Eu falei, cara, ele viu, tipo, sabe, Segunda Guerra, sei lá, escassez total, não sei o quê, difícil, né, ter alimento e tudo mais, apesar de que aqui no Brasil não tanto, mas mesmo assim, né, recessão do mundo, de uma guerra, né, mundial, viu tudo aquilo, cara, e agora ele tá, tipo, usando o WhatsApp, né, em memória, né, ele já é falecido, mas faleceu há pouco tempo, mas eu olhava assim e falei, cara, como é que ele consegue digerir isso, né? Como isso é possível? Porque é muito louco. Então, imaginar, né, que eles nem tinham um telefone, basicamente, e depois de agora ele, tipo, mexia no WhatsApp, né? Então, é uma coisa que eu acho que é exponencial e no sentido de que as coisas vão acontecendo, mas ninguém sabe lidar direito com aquilo. Ou seja, não tem tempo de digerir, de amadurecer aquele uso. Tanto que né, tudo assim, IA, enfim, era o celular, era o smartphone, agora IA e tudo mais. E eu acho que, daí, claro, né, hoje é muito mais fácil, na verdade, você se distrair, né? É que eu acho que aí que tá o perigo. Não é necessariamente a informação, não é necessariamente, claro, aspas, bem, muitas aspas, não é necessariamente onde, mas é justamente a distração, que é que é o pior. Porque, obviamente, aquilo que o mundo, né, gira em cima de poder, né, vou falar assim, né? Então, as empresas buscam atenção. Hoje a atenção está muito mais fácil organizar ela e criar ela online, né, nas telas e tudo mais. Então, as empresas ganham dinheiro com isso, logo, né, elas conseguem que hoje, infelizmente, o dinheiro ainda move o mundo e sempre vai ser assim, provavelmente, né? Então, também não dá para a gente ficar, né, numa utopia. Mas isso acaba gerando, né, infelizmente, esse olhar, né, de a todo custo, né? Então, cara, não interessa se eu estou distraindo, não interessa se eu estou, né, ferrando família, sei lá, qualquer coisa assim que se você for pensar na ponta, mas eu não tenho culpa, eu só tenho aqui um, sei lá, um aplicativo, o que eu tenho culpa com a família? Mas se todo mundo pensar assim, daqui a pouco, né, todo mundo tá ali fazendo qualquer coisa e tá tudo bem, porque nunca é tua culpa do início, né? Então, é algo que eu acho que é um perigo iminente esse negócio da distração, que é muito fácil para os jovens, porque, cara, toda criança, vamos lá, vamos do óbvio, né? Eu gosto de trazer as coisas pro óbvio, assim, e fazer esses comparativos. Então, toda criança se distrai, desde pequeno. Vamos tirar a nossa era. Qualquer criança, tem alguma coisa se mexendo, ela para e fica olhando. Né? Ela tem um negócio colorido, ela fica olhando. Por quê? Porque ela chama a atenção dela, ela se distrai com aquilo. Beleza. E até então a gente tinha as coisas, né, que eram
que estavam ali no mundo, né? Que eram físicas, vamos dizer assim, movimentos ali, ele dependia de movimento e tudo mais, né? Mecânico. E agora não, né? Agora é um negócio absurdo, assim, tipo, o troço pula, faz, não sei o quê, até né, a inteligência artificial que gera o que se quer, aí tem realidade aumentada, e, enfim, várias formas, né, para você distrair. Realmente, tipo, claro que isso distrai. Se distrai um adulto, imagine uma criança, né? Então, as crianças de hoje em dia, elas estão nascendo nesse ambiente, né? E não vai ter como não nascer mais. A questão é, que eu acho que daí vem o X da questão, né? Se a gente for entrar numa questão, tá, qual que seria a solução, o que dá para fazer, sei lá. Eu não sei se é esse caminho, mas só para pontuar aqui, seria, na minha opinião, é muito daí no núcleo familiar mesmo, né? Então, esse negócio que né, tem vários estudos que né, todo mundo tá falando, cara, tira a tela do teu filho, ou segura o máximo que você conseguir, né? Joga lá para os 10 anos, 12, sei lá, para cima disso. Por quê? Porque é óbvio, né, que aquilo vai sugar ali a atenção da criança, vai distraí-la, e ela, obviamente, vai se viciar, que ela, até como você mesmo falou, vou falar de cérebro, mesma coisa, tá tudo, né, o HD tá limpo, né? Sim. Então, para ela né, ficar ali vidrada e tal, é um negócio muito fácil. Então, essa questão da distração, eu acho que é o maior mal, no sentido que também quem entendeu isso e quer usar para o mal é muito fácil. E as pessoas não enxergam. Então, acho que é muito disso, né? Não, acho que todo mundo tem uma visão assim limitada das coisas e do mundo, a gente nunca sabe, né? Os entremeios do como acontecem várias coisas, e inclusive coisas bem horríveis no mundo. Mas a partir do momento que você começa, eu acho que isso parte muito né, de você estudar, de você começar a olhar o mundo de uma versão da ótica mesmo da filosofia, né, daquilo que já é antigo, que são a base do mundo, né, as verdades, que daí vem muito da religião, e tudo mais, você começa a perceber assim umas coisas que ficam escancaradas. Parece que você está meio que de fora, tá todo mundo meio hipnotizado. E eu não estou falando que eu tô nesse lugar. Eu também sou hipnotizado por um monte de coisa, estou aqui no meio, né? Também eu acho que meio todo mundo é meio viciado em tela de alguma maneira, ou tem alguma coisa que prende. Mas no sentido de que você percebe que as pessoas estão entrando num ciclo e que elas não percebem que elas estão entrando no ciclo, né? E isso é um troço, e daí isso gera vários outros problemas, né? Então teve um post até que eu vi ontem, né, que falava dos estudos, né? E daí tinha um corte assim de 2010 para frente. Foi quando entrou o smartphone, assim. Tudo piorou, tudo. Aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, diminuiu nota de média de nota geral de aluno, né, nas universidades, tanto americanas quanto mundiais, tudo piorou, porque agora você tem um computador na tua mão, né? Então a facilidade ali é uma facilidade, né? Você consegue se comunicar, coisas que a gente não conseguia fazer antes. Mas ao mesmo tempo é uma prisão que você não percebe, porque ela te deixa ali como se aquilo ali, né, aquele mundo que na verdade não é um mundo real, é muito louco, né? Porque ele ao mesmo tempo é e não é, mas ele é um negócio que se cria ali, um ambiente, uma bolha tua ali, que tem tuas coisas, os aplicativos, que é você, mas é você num ambiente virtual. E meio que hoje já meio que a galera não separa muito, né? Tanto que a geração Z, né, é, fala que se a pessoa não existe se ela não tá lá no Instagram. Ela não existe se ela não recebe curtida. É como se ela não aparecesse. Esse é o sentimento, até do cérebro, assim, né? É a mesma região como se a pessoa se sentisse excluída. Então, isso é um perigo, cara. Essa distração e esse caminho nesse sentido de que as coisas estão muito mais rápido do que a gente consegue absorver enquanto sociedade. E aí eu acho que, em contraponto a isso, vamos lá. Né, não querendo puxar sardinha, mas já vou puxar aqui também, que eu acho que faz parte daquilo que eu acredito. Por que hoje né, o pessoal está olhando para trás? Né, ou tá tendo tanta ascensão, por exemplo, ao catolicismo, né, ao retorno do catolicismo e tal, e as religiões. Por quê? Porque, cara, é 2000 anos que é dito o negócio de uma maneira que lá
durou aquilo, entendeu? E o que dura hoje? O que dura hoje? Nem relacionamento tá durando mais, né? Infelizmente. Né? Infelizmente, essas famílias estão sendo destruídas de uma forma absurda. E daí você olha, não, mas peraí, tem alguma coisa que os jovens estão vendo isso. De um lado, eles estão vendo a liquidez, né? Ali do mundo virtual, das coisas que eles têm. E aquilo, eles obviamente sentem um vazio, porque nada vai preencher aquilo e tudo mais. E aí, quando eles começam a olhar, né, para a verdade ali, né, para algo que está presente ali, cara, é uma coluna, entendeu? É uma coluna, não tem como dizer que não é. Que Sim. sustentou até agora, aquilo chama atenção. Então é muito louco. Então, assim, se eu fosse falar que eu acredito, claro que eu vou falar que eu acredito que a salvação, vamos dizer, está onde a salvação está. Que é óbvio também. Mas a sociedade precisa ter esse cuidado, eu acho, com essa questão da distração e todo esse emaranhado assim, de coisas que é muito difícil você introduzir em quem já está mergulhado naquilo. Então, se puxar um jovem hoje que está embedado ali, de tudo isso que a gente falou, né, sendo bombardeado de informação e ele trazendo as emoções, ligando as emoções dele pessoais com algo virtual, como é que você chega para o cara e fala, não, começa a estudar Aristóteles, né, sei lá, para saber sobre virtude, né, é muito difícil, a não ser que o cara, daí, é isso que daí a rede também, que graças a Deus está tendo gente que está fazendo o contrário, né, que é essa parte de conseguir ali na rede social trazer essas coisas, mesmo que pílulas, que chamam a atenção primária, que daí até a pessoa se aprofundar, daí consegue, sei lá, achar um canal do YouTube que se aprofunda mais sobre aquilo, e o cara vai fazendo um caminho ali. E isso está acontecendo, graças a Deus também. Eu estou vendo que né, isso é um bem, assim, tem muitas pessoas que estão levantando essa bandeira, é meio que uma cruzada, né, contra tudo isso, assim, e que graças a Deus tá acontecendo, mas ainda assim é muito difícil se captar, né? O jovem mesmo, a pessoa que está mais nova, nesse emaranhado de coisas que são superficiais, que ele quer o prazer rápido, né? Se conseguir encontrar nele. Então, eu acho que é isso, cara. Assim, o que me assusta é essa distração generalizada que te tira toda a atenção daquilo que é real, daquilo que é verdade, daquilo que é essencial a longo prazo para você se sentir uma pessoa inteira e com propósito. Perfeitamente. Cara, você puxou várias coisas que eu ia até mencionar nessa questão, né, de que como resolver o problema, né? Na verdade, é meio que chovendo molhado, né? Indo na contramão do problema, que é justamente olhar para a realidade como ela realmente é, e não com a lente que, né, esse bombardeio de informações tenta imputar na gente, né? Mas é um baita de um desafio, assim, porque até, de certa forma, né, falando um pouco do lado prático da coisa, de como elas acontecem, assim, né? Tu tem, cara, centenas, milhares de engenheiros trabalhando num negócio que é feito para sequestrar a tua atenção, né? O famoso mercado atencional ali. E, cara, a gente consegue ver esses movimentos, de certa forma, primeiro, porque a gente tem momentos como esse aqui, por exemplo, de poder dar um zoom out na coisa, dar uma olhada no panorama e até reforçar certas coisas que a gente enxerga, mas às vezes não externaliza. Mas, por outro lado, a gente tendo essa conversa aqui, como a gente dá esse zoom out, o algoritmo meio que é treinado a, de certa forma, até dar esse zoom out, nos direcionar conteúdos que são mais de olhar para isso, então a gente acaba ficando meio que enviesado também pelo algoritmo, né? E, infelizmente, ainda, né, as pessoas que fazem esse movimento é um movimento que existe, ele está crescendo, né, obviamente, mas ele ainda é uma minoria, né? Esse movimento que sai um pouco desse ciclo vicioso, né? E tenta, digamos assim, ir na contramão e usar a tecnologia, as redes, né? O que a gente tem de facilidades hoje da forma que realmente deveria ser usado, né? Que é empilhar abstrações para tornar a vida humana melhor e não pior. E aí é os dois pesos e as duas medidas, né? Nunca foi tão fácil encontrar informação, por outro lado, nunca foi tão difícil encontrar informação relevante e profunda.
por outro lado também, nunca foi tão fácil, né, tu ter ali, sei lá, tu conseguir comida, né, daqui a um pouco tu pede um iFood ali, em 5 minutos tá na tua porta. Por outro lado, né, a tua saúde, né, a tua mente, assim, né, então, tipo, algo que é primário, né, se tu for olhar lá a pirâmide de Maslow, né, alimentação e tal, essas coisas básicas, né, fisiológicas, né, emocionais, sei lá, tu atende. Por outro lado, as coisas que estão mais no topo da pirâmide, que é a questão do senso de propósito, o senso de self, né, que eles falam muito na psicologia, assim, do cara saber quem ele realmente é, né, tipo, isso aí acaba sendo negligenciado e meio que tu tá cavando um buraco para tapar outro, né, tu acaba usando a tecnologia meio que dessa forma, ali, olhando para um contexto social, assim, mais amplo, né, e isso é uma coisa que a gente tem esperança. Eu imagino que vá melhorar, e eu acho que isso é um movimento que vai crescer, mas cabe a nós, até com conteúdo desse tipo aqui que está sendo gravado, ou até, né, buscar artifícios, né, formas de que a gente use a tecnologia meio que para promover o bom uso dela, né, e não o mau uso ou o uso negligenciado, né. Mas é um baita de um Sim. desafio, né, cara? Porque é uma incompatibilidade evolutiva, tu concorda? Tipo, você pega ali, que nem a gente. Volta, aponta de novo, porque eu tava falando lá dessa questão de que as coisas levam tempo, né? E tu falou muito bem ali antes dessa questão de, tipo, por exemplo, a criança se distrai, né? Então ela vai ver ali sei lá, uma IA gerou uma bolinha piscando ali, alguma coisinha colorida na tela, e ele vai prestar atenção naquilo ali e vai ficar engajado naquilo ali. E é meio que uma pasteurização do mundo real, né? Tipo, uma representação ali que não é real, mas, tipo, cria várias camadas de abstração, assim, que o cara vai interagir com aquilo, vai entrar naquilo e vai achar que aquilo é realidade. E eu vejo que, por exemplo, no nosso caso, a gente teve o privilégio, né? Que, tipo, na minha época, né, de criança, não tinha isso aí, e por mais que tinha telas e tal, eu não tinha celular quando criança. E a coisa que me chamou a atenção na época foi um violão, foi uma guitarra, tinha meu avô perto, o ambiente era mais musical e tal, então você vê que o ser humano ele carece de dar atenção para alguma coisa, mas infelizmente a gente o mundo está oferecendo para esses seres humanos as coisas erradas para eles direcionarem a atenção, né? Coisas que, na verdade, eu não vou nem entrar no mérito de certo e errado, mas as coisas que não são funcionais para aquilo que aponta que a gente, né, que existem estudos milenares aí, conhecimento de muito tempo que mostra que não é o caminho real ali para felicidade, para autossuficiência, para autoeficácia, né, para essas coisas que são boas. Então, tem muito a ver com isso, né? E isso aponta de novo também para a questão da espiritualidade que você disse, né? Tipo, Que aquele negócio, tipo, cara, no final das contas, vai, né? No final do dia, você é uma pessoa melhor ou pior do que você estava ontem, né? Ou agora há pouco. Cara, no fim das contas, assim, a ideia é que todo mundo, né, quer ir se melhorando, né? É meio óbvio isso, não sei se alguém quer ficar se piorando. Nunca vi ninguém falar, não, nossa, hoje eu quero ficar pior. Né? Não existe. Só que assim, não tem pão seco, entendeu? Pão grátis, né? Tipo, você vai lá, cara, e monta um objetivo de vida, um propósito, e você mira naquilo, só que, cara, você vai ter que sofrer para fazer aquilo. Você vai ter sofrimento, você vai ter que buscar, que no final quando você supera, né? Se supera, quando você vai se superar no caminho, nesse caminho que é árduo, é que se cria virtudes. Então, por exemplo, tem a virtude da paciência. Cara, qualquer adulto tem que ter a virtude de paciência, entendeu? Porque você vai ter que ter paciência com o teu chefe, você vai ter que ter paciência, sei lá, no trânsito. Você vai ter que ter, quando você vai ter filho, vai ter que ter paciência com o teu filho, que ele, né, um serzinho ali que depende de você, e vai fazer umas coisas que né, não faz nenhum sentido, mas ele vai fazer, você vai ter que ter virtude da paciência. Então isso é conquistado, e isso vem junto com a maturidade. E nesse aspecto, é necessário, né, o ser humano olhar para esse fim, né, no sentido no fim em si mesmo, no sentido de, cara, eu quero terminar minha vida melhor do que eu comecei, né? Em alguma medida. Hoje, o problema é que há uma relativização, há um olhar distorcido, que é um olhar, na verdade, não é nem distorcido, é desordenado. Né? Então, a ordem das coisas estão em lugares errados.
Então, hoje, por exemplo, as pessoas elas colocam o dinheiro acima da família, né? Nunca vai funcionar, porque o dinheiro tem que estar a favor da família. A família sempre vai ser um bem maior, né? Porque é dali que você consegue tua relação de segurança, de perenidade, de você levar isso para tua vida. O dinheiro não, cara, o dinheiro vai e volta, vai e volta. O que, que é o dinheiro? O dinheiro é o meio, né? Não é o fim. Então, essa pequena confusão de ordenamento, né, que é o que a gente vê na sociedade hoje, as pessoas invertem muito, assim, é muitos, um pouco sim que você, né, conhece psicologia e filosofia, você já vê, assim, que a ordem está muito trocada. Fazendo uma piadinha, Então, né? É o poste mijando no cachorro, né? Querendo ou exatamente, não, é cara. isso. E daí no final, né, junto com essa questão que a gente até falou que eu acho muito engraçado, né, que, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje com as redes sociais, né, com tudo isso que a gente conversou, é a alegoria da caverna, entendeu? Ipsis literis. É muito louco, né? O cara escreveu, sei lá como isso. E você olha assim e fala, cara, é o retrato da gente, porque as pessoas estão ali hipnotizadas no lugar, achando que aquilo é o mundo real. Literalmente é isso. E há um mundo lá fora, entendeu? Há um mundo aqui real. Só que as pessoas fogem para esse mundo virtual, até porque o mundo real, Dói. que por mais que tenha facilidades hoje, ele dói. Só que você só cresce quando há um sacrifício. Isso é uma verdade. É uma verdade. Não tem como se fugir disso. Não adianta. Você não vai receber nada de graça, ou se receber de graça, você vai acontecer alguma coisa também que vai ser difícil, né? Então, né, o Clóvis, você fala isso, que eu acho muito bom, né? Tipo, as pessoas que têm dinheiro, elas vão ter a dor de ter muito dinheiro. E vão ter a dor de, por exemplo, poder perdê-lo. Já eu não tenho esse problema, né? Porque eu não tenho dinheiro, então não preciso ter medo de perder. Já não é um negócio que eu sofro. Só que cada um vai ter sua questão, né? Agora, se você tentar fugir o tempo inteiro disso, né? O que, que vai sobrar, né? Aí sim, aí vem frustrações, né? Culpa, alguma hora bate, né? E aí vai para uma depressão, gera ansiedade, etc., que são as doenças aí do século, né? Que estão acontecendo por uma sociedade que está doente e desordenada, em essência. Cara, ordenamento. Essa palavra aqui ficou bem marcada para mim. Eu não tinha olhado por essa perspectiva e é uma forma muito prática assim de abstrair o problema, né? A gente está com um problema de ordenamento. E isso lembra muito Tomás de Aquino até, né? Que ele fala sobre existe uma ordem das coisas, afinal, né? Se for puxar uma parte física da coisa aqui, a gente não é um bolo de matéria desordenado, né? A gente está em algum, né, em algum meio, em algum lugar, estabelecido em algum plano, e por conta do ordenamento que a gente consegue até, uh, digamos assim, examinar, né, a realidade até como ela é. Você falou E disso, né? Você falou que isso acontece na natureza, acontece com a sim, gente, por quê? Porque é uma ordem. porque e é uma questão natural mesmo, né? Porque a gente está estabelecido naquilo que chamamos de natureza, né? Então, é uma coisa que no fim das contas todas elas apontam para uma mesma coisa, né? Que é a existência mesmo, né? Então tu acaba a gente sobe várias camadas de abstração para enxergar os problemas ali no beat, né? Do que eles são de fato. Tu dá esse zoom out, essas coisas vão acabar apontando para uma coisa só, né? E aí eu gosto muito de pensar nisso, que boa parte do mal, né? Das coisas que nos tiram mesmo, né? A desatenção, toda essa questão da distração que a gente comentou e tal, vai para uma linha mais até física da coisa, porque o mal ele não é mal nele mesmo, né? Ele é a ausência do que é bom, porque afinal, se não fosse assim, eu não poderia usar a rede social com um bom propósito, né? Então, tudo vai ter um pouco de, né? Tomás de Aquino também dizia isso, né? Que a gente tem, por natureza, um pouco de mal, um pouco de bom dentro da gente, mas o mal ele não é mal nele mesmo, ele é ausência de bem, né? Assim como o frio ele é ausência de calor, fisicamente falando, né? E eu acho que isso meio que aponta novamente para uma ideia no sentido de que para a gente resolver, né, os problemas não é a gente meio que ser jogando por extremo assim meio que negacionista, né, da tecnologia, das redes e tal. Elas existem, a gente tem que conviver com elas, a gente
evolutivamente, né, falando fisiologicamente, biologicamente, o nosso corpo ainda não está preparado para as facilidades das tecnologias que a gente tem hoje, né? Afinal, por exemplo, se vê índices de problemas de hipertensão, obesidade, essas coisas aumentando, porque hoje tu pega comida na tua geladeira, mas lá no passado a gente tinha que caçar, andar muitos quilômetros e tal. Então, como que a gente faz, né, para resolver, né? Voltando novamente para aquela questão de que o mal ele é mais ausência de bem do que mal nele mesmo, né? É uma questão da gente, de fato, não negar as coisas que estão acontecendo, olhar o mundo como ele realmente é, né? Porque tem pessoas que quando tá bem o mundo é maravilhoso, quando tá mal o mundo é péssimo, é horrível, então é só a lente que você tá enxergando o mundo, mas indo na contramão no sentido de utilizar dessas coisas que de certa forma são usadas pro mal, entre aspas, porque como eu disse, ele é ausência de bem, mas usar pro bem de fato, usar para aquilo que deve ser usado, né? Fazer a nossa parte no sentido de, tipo, pô, né? Vou dar o um exemplo aqui, né? Que a gente é católico, a gente não vai conseguir fugir disso, né? Mas, por exemplo, na rede social você vai ver muita coisa ruim, né? Muita gente fazendo coisas que são ruins. Mas você vai ver um Frei Gilson às 4 da manhã fazendo live de rosário, né? Usando, né, a mesma ferramenta, você vê a mesma coisa, duas formas diferentes de você usar, né? E isso também, né? Você sempre vê essa dualidade, né? Do bem e do mal em tudo, né? Que nem a gente estava falando, né? Essa questão da distração, da ansiedade, né? Existem formas de você fazer as coisas, seja você, pô, você vai entrar de cabeça, vai se desgastar um monte naquilo ali, não vai aprender nada, né? Não vai fazer repetição espaçada. E existe a forma calma de você fazer as coisas, que é você ir, né, fazendo ali no teu tempo, respeitando, né, as limitações, respeitando de fato a ordem natural das coisas. E veja só, apontou novamente para a questão de ordenamento que se falou, né? Então, essas coisas elas estão muito fortemente conectadas em essência, né? Que para que a gente vá para um caminho certo, a gente não pode negar o que está acontecendo, ou no sentido de não negligenciar, né? Então, a gente está vivendo num mundo que tem IA, tem criança tendo acesso à tela muito cedo, né? E isso é ruim. Como que a gente faz para manejar isso, né? Eu vejo que ainda vai um tempo, a gente vai penar, é doloroso, porque é a realidade, né? E assim como a gente comentou ali, a realidade ela é dolorosa, então a gente, pela dor, a gente vai aprender alguma coisa. Mas eu tenho muita esperança, assim, de que através desses aprendizados, né, dessas coisas, né, você até falou dos jovens voltando para a igreja, que é uma coluna e tal, né, essa questão da espiritualidade mesmo, que é muito forte, né, é uma coisa que eu vejo que pela experiência, né, pela dor mesmo, está sendo um aprendizado. Você vê diversas pessoas indo para um caminho que acaba gerando um vazio, e eventualmente essas pessoas elas vão ver ali que aquilo ali não é o caminho, né? Então, meio que pela experiência de vida, pelo aprendizado, elas vão ver que existem coisas mais sólidas e mais essenciais, né? Volta exatamente para o que você disse ali, né? Então, eu vejo que tem esse mix de coisas assim, né? Que se existem coisas que são ruins, né? Frente à tecnologia, né? As coisas que a forma com que a sociedade foi construída hoje, né? Pra gente fazer do lado bom é meio que usar a mesma arma, só que pro outro lado, né? Tipo, ir por esse caminho. Mas é uma baita de uma batalha, né? Porque você vê que é muito mais. Né? Aí você vê, é muito mais fácil, mais atrativo, né? Você desenvolver, sei lá, um sistema de bet do que se desenvolver alguma coisa que realmente vai simplificar, vai facilitar e vai tornar a vida do meu próximo melhor, né? Então você vê que é uma coisa muito louca, assim. A gente tá num ponto de virada, assim, em que vai demorar ainda, mas as pessoas estão começando a entender agora que, tipo, né, existe um movimento que vai demorar para crescer ainda, mas que tá entendendo que a gente foi para a gente estressou demais um caminho que tá ferrando a gente, né? E agora a gente precisa dar um passo atrás e aprender a lidar com isso de verdade, né? Que é, tipo, pô, a gente tem essas ferramentas aqui e tal, mas como realmente aplicar isso, né? É uma questão de aplicabilidade que eu vejo que tá meio confundido. O ordenamento, né? É o ordenamento. É esse ponto que você trouxe. Isso a gente acaba tendo. São os pêndulos também, né? Não sempre a sociedade está nos pêndulos, né, nos extremos, é difícil ficar no meio, né? Então você vai, daí vai para outro Não tem lado. medida certa. Né? Então, até a própria polarização é meio nesse sentido, né? A galera é um pêndulo, assim, vai muito para os extremos. Eu acho que o desafio é esse, né? A gente conseguir olhar para a nossa vida, assim, e tentar achar um equilíbrio
mínimo ali, né? Um norte ali, um ordenamento, que eu acho que parte disso. E, né, dentro desse escopo, desse mundo aí comparativo, né, que também acontece muito, né, nas informações, que a gente fica se comparando, olhando, é porque eu devia ser assim, devia ser assado. Você entender o tamanho da tua vida ali, entendeu? Do que você tem. Eu acho que isso também é que afeta muitas pessoas, né? Elas olham muito ali para a rede social, né, para aquele recorte, e tratam aquilo como se fosse uma verdade, né? E querem, não, se a pessoa tá ali, eu também tenho que chegar lá e tal. E elas começam a colocar uns objetivos que às vezes nem é o que elas querem, mas elas estão levadas tanto por aquilo que, tipo, não, então tem que ser assim para poder ser bom, para poder aparecer, para poder receber like, para poder, sei lá. E as pessoas perderam totalmente o senso, né, daquilo que importa realmente. E às vezes elas são levadas mesmo aquilo, assim, tipo, como manada mesmo. Elas vão acreditando naquilo porque tá ali na frente delas, mas elas não param pra pensar. Tipo, cara, mas eu gosto disso. Às vezes fazem coisas que nem gostam, que nem faz sentido pra pessoa, porque tem uma influencer que faz e que agora vira um modo, sei lá. Então, eu gosto muito de pensar nessa parte, principalmente a maturidade, daquilo que você. Que maturidade é dar o tamanho da realidade ao tamanho certo que ela é, né? Dar o tamanho certo às coisas, né? Dentro do. Enxergar essa realidade acontecendo. Isso é você desenvolver a maturidade. Então, em essência, você precisa começar a codificar o mundo, né, para entender essa realidade. E eu acho que muito disso é quando você olha para tuas circunstâncias, né? Ortega Gasset já falava: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo elas, não salvo a mim mesmo. Em que sentido? De que se eu negligencio as circunstâncias primeiras, que são, por exemplo, minha família, né, meu trabalho, as coisas que dependem de mim diretamente, até o meu sustento, a minha saúde, né, eu não consigo melhorar isso, entendeu? Eu não consigo sair disso. Eu não consigo me salvar no final das contas. Então, isso se perdeu muito pela essa distração que a gente falou. Então, você se distrai tanto com o resto que você não percebe, cara, peraí, minha saúde tá horrível. Eu preciso fazer alguma coisa. Cara, eu preciso comer melhor, né? Coisa simples. Eu preciso me autorregular, que a gente falou. Preciso me autorregular, preciso ter um momento melhor com a minha família. Eu preciso me aproximar de pessoas. Pô, eu tô muito sozinho, entendeu? Eu não tô com contato nenhum, quase social. Eu preciso ver gente, de alguma maneira. Eu não gosto tanto, eu perdi o costume, mas é necessário, a gente é feito para estar com as pessoas. Então, entendeu? São circunstâncias que às vezes são básicas que estão sendo negligenciadas até por distração. E isso é muito triste, mas é o que mais acontece, eu acho. Né? Dando uma olhada assim no cenário, claro, né? Olhando no cenário meio macro, assim, meio que aquele negócio que a gente fala que as pessoas estão se tornando zumbi, é meio nessa pegada. Elas olham aquilo lá, né? Vivem naquele mundo virtual, naquele espaço ali, mas as circunstâncias delas não salvam, né? Que é o que o Ortega se fala. Elas deixam que aconteça, porque elas acham que vai acontecer um milagre, ou elas acham que elas vão se transformar no influencer, ou elas acham que alguma coisa vai acontecer, ou elas acham que ela vai ganhar no tigrinho, sei lá. Aí, né, tem muitas alternativas aí para hoje em dia para você se afogar. E então, nesse sentido, a gente precisa ter um cuidado bastante grande, assim, sabe, de poder olhar para isso, para a gente olhar para a nossa vida, entender esse ordenamento. Eu acho que por isso que faz sentido a gente ter um tempo para a gente pensar naquilo que a gente está fazendo, seja meditação, enfim, seja oração, seja, sei lá, um tempo para você, calma lá, deixa eu dar uma revisada aqui, né, nas minhas circunstâncias aqui para entender elas, para eu poder organizá-las, para eu poder ordená-las. E a partir disso a gente conseguir sair daquele lugar e conseguir traçar pelo menos um objetivo de, cara, pelo menos aqui, ó, não que eu, né, a gente nunca tem controle de nada, mas alguma coisa você tem acesso, você tem um certo controle. Então, que essas eu faça bem, né? Sim. Para então, a partir delas, eu poder almejar coisas maiores, almejar, sei lá, né, ser como alguém, né, seja lá se for uma comparação, que não é uma recomendação, mas se vai acontecer, então, né, que você pelo menos esteja ali com o básico, né, com as suas circunstâncias básicas ali bem feitas.
E, cara, só isso já é um trabalho para uma vida inteira. É o que as Tipo, pessoas não entendem. Tipo, cara, só isso é um trabalho para uma vida inteira. Então veja, tipo, cara, olha para trás lá. Vamos lá, no meu avô de novo. Cara, qual que era a parada? Velho, né? Casava cedo lá e tal, porque, né? Era um costume da sociedade, mas, né? Cara, era aquilo. Agora eu tenho que sustentar minha família. Então eu trabalhar e sustentar minha família. Tipo, e eu tenho que fazer isso bem feito. E não tinha discussão, não tinha, entendeu? Não, mas espera aí, eu precisava ser um magnata aí para os Estados Unidos, se você, sei lá, se precisava ser quem falou que famoso, você não precisa tinha ser nada isso, disso. né? Ninguém falou, né? Tipo, Era, cara, era o básico bem feito, entendeu? E aí você era um cara, tipo, não necessariamente, não era bem sucedido no sentido, vamos dizer assim, financeiro, né? Que quando se fala bem sucedido, todo mundo acha que é só financeiro. Mas era bem sucedido na sua vida. Você tinha uma família estruturada lá, você tinha pô, uma pancada de filho, os filhos cresciam na vida, né? Se tornavam alguma coisa, conseguiam sustentar a sua família. Cara, isso era uma vitória, que é o básico bem feito, né? Então ele olhava para aquela circunstância dele, que era talvez menor, porque não tinha tanta informação, não tinha tanta distração. O cara se concentrava ali e fazia a vida dele, entendeu? E quantas, né, nossas famílias vieram disso? E famílias simples, cara, né? Meus avós não tinham nada, cara. E foram lá, entendeu? 4 filhos do lado, lá do outro lado 5. E, né, formou, daí tem meu pai e minha mãe. E, tipo, cara, isso é quase um milagre, entendeu? Só que aí não, as pessoas não. Agora, né, eu quero ganhar dinheiro, porque agora é fácil, porque marketing digital e tudo mais. Cara, legal, estuda, vai, velho. Mas não fique distraído nisso, entendeu? Não fica distraído nisso. cara, isso me lembrou muito engraçado, assim, fazendo um paralelo bem estranho aqui, mas eu acho que ele vai fazer sentido no final. Que é. Tinha um professor meu da faculdade que ele falava muito assim, tipo, não deixa a faculdade atrapalhar teus estudos, tá ligado? Daí, tipo, não deixa, de certa forma, o andar da vida atrapalhar a tua vida, de certa forma, que é no sentido da distração da coisa, Tipo né? isso mesmo. Então, cara, eu acho que é isso aí, ó. No final, para mim, o que fica, né, é realmente essa questão de, tipo, a gente, né, costurando um pouco as ideias, a gente entrou muito nessa questão da inquietação, né, e o que acalma e os riscos, né, hoje em dia a gente está se inquietando com as coisas erradas, que é a distração. Então, tu vai para um caminho de distração, e a distração, o que ela causa ali, né? Ela causa um desordenamento mesmo, que é o que a gente estava falando, né? Uma questão de ordenamento das coisas. A gente não prioriza, e eu até lembrei de um negócio que eu ia falar, tipo, pô, como é que você vai saber o que você gosta de fazer da tua vida, né? Principalmente jovem, assim, adolescente, pessoa que tá crescendo agora. Como é que você vai saber o que você realmente gosta de fazer, tipo, se você tá o tempo inteiro ali scrollando um Instagram e vendo que as outras pessoas gostam de fazer, e às vezes elas nem gostam, elas só estão fazendo aquilo por uma view, alguma coisa, como é que você vai saber, tipo, quem você realmente é, né? Eu acho que essa questão dessa sociedade meio que se liquefaz, assim, nessas redes sociais, essas coisas e tal, acaba causando além dos problemas de distração e tal, né? A gente tá criando, né, uma geração que não sabe quem é, não sabe o que quer, o que gosta, não sabe, né? Simplesmente não sabe quem é. Tipo, quem é você? Eu sou, sei lá, um cara que tá tentando descobrir quem é, na verdade, né? Não se agarra em alguma coisa, né? Então eu Sim. acho que a distração, né? A gente costurou essa questão da inquietação, o que acalma, que seria a autorregulação, e veja só, né? Como resolver a questão da distração e da falta de ordenamento, né? É fazendo essa autorregulação, e a autorregulação ela vai no sentido de não se distrair, mas também de analisar as coisas, né? Como elas devem ser analisadas, que é realmente parar, né? Olhar, dar um zoom out assim mesmo, né? Aquela questão de olhar a tua vida como se fosse um quadro, assim, né? Na linha do tempo, né? O que eu fiz, o que está no meu controle, né? Qual que seria o próximo passo, a ação imediata ali que eu posso focar E, e sobretudo, entender. sair do automático, né? Exato, é realmente isso, assim, né? Inclusive, esse quadro é uma tentativa de fazer isso, né? De realmente. Porque a gente não é nada, né, cara? A gente sempre vai, em alguma instância, meio que. Isso até conversei com o pai antes, que em alguma instância a gente meio que vai se autodestruir no sentido de que em algum momento a gente vai se distrair. Então, a gente é ser humano, né? A gente é igual todo mundo que está assistindo, ou seja, um espectador, sejam vários, né? Todos temos as nossas limitações.
É no sentido de realmente ter essa saída do automático e fazer essa análise, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz, né? E até meio socrático isso, né? Que uma vida não examinada é uma vida que não faz sentido, né? Você viver ela. Então, eu acho que no final o que fica é isso, né? A gente tem um problema de distração, mas a gente consegue, de certa forma, mitigar, resolver isso, né? Com uma questão de examinar e autorregular-se também, né? Para que a gente se permita também examinar a nossa vida, né? E de certa forma, a gente vai. Quando a gente examina, a gente consegue apontar para o que realmente importa, né? Que é aquilo que a gente veio aqui para fazer, que é encontrar o nosso propósito, é realmente ter ali algum foco, né? O ser humano ele precisa de propósito, né? Ele precisa se agarrar em alguma coisa para que a vida faça sentido. E aí, em várias instâncias, né? Se você for desabstraindo as coisas, isso vai apontar para uma causa primeira, né? Que eu não preciso nem falar qual é, que é realmente, né? Tipo, a gente só está aqui para encontrar, né? Aquilo que a gente veio para buscar, que é Deus, né? Então, eu vejo que é toda uma questão de você realmente, às vezes, desabstrair um pouco, ou abstrair no sentido de dar um zoom out e se resgatar, né, através dessa autorregulação e dessa análise. E muitas das coisas aí que dá pra gente resumir também é que às vezes a gente vai, né, tem sempre os teimosos, né? Mas, cara, se você vai querer bater a cabeça aí para tentar encontrar isso por vários anos e tempos aí, né? Enfim, a solução sempre vai ser uma, esse vazio aí e a questão do propósito vai estar sempre apontando para Deus, não adianta. E em tudo isso que parece tudo muito frenético e tudo mais, Deus faz no simples, entendeu? Deus é simples. Então, tudo aquilo que você está tentando, né? Ah, não, porque eu preciso ser aquilo, comparação, cara, no final Deus é simples. Então, por isso que quando as pessoas encontram, né, que é talvez essa necessidade tão, né, ardente que agora, né, sobressaiu, que as pessoas estão precisando, né, de alguma coisa que as centre. E às vezes é uma oração. Tem coisa mais simples que uma oração. E é isso. Isso vai dar um norte para a pessoa, porque realmente é isso que completa aquele vazio que as outras coisas não dão e que cada vez mais no nosso mundo está, né, sendo levado a um vazio que distrai, né, mesmo, que tira do teu foco, da tua essência, da tua ordem. Então, eu acho que no final das contas, né, é o que fica. É sempre esse olhar do Deus que se faz no simples, porque no simples é a realidade, que a realidade é a verdade. Cara, perfeito. Acho que não tinha melhor forma de encerrar. Então a gente flutuou por várias coisas aí que no fim elas apontam para a mesma coisa, né? Cara, eu acho que se direcionando para o final, eu queria agradecer aí pelo teu tempo. É sempre um prazer conversar contigo. Tive aqui a oportunidade de perguntar coisas que eu acho que, por mais que a gente já saiba de algumas coisas, eu acho que perguntar num espaço em que é mais estruturado, em que a gente consegue deliberar mais sobre, é uma coisa que a gente nunca fez. Eu acho que é um espaço legal para isso. E com certeza isso aqui vai ser útil para mim, com certeza, e com certeza vai ser útil para alguém aí que acessar esse vídeo. Então, muito obrigado pelo teu tempo aí, cara. Valeu mesmo. Agradeço o convite, meu querido. Sempre é um prazer conversar contigo. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, seja na frente das câmeras ou não. Com certeza. Valeu então, pessoal. Se você gostou do vídeo, obviamente, compartilha ele com alguém, né? Deixa um likezinho ali. A gente tem a meta de um like, né? Um viewer, mas, por favor, né? Engaja com o vídeo, que se fizer sentido, ele vai atingir mais pessoas que estiverem precisando. Aquele abraço. Até mais.